Fala pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula, com os casos de fatoração, certo? Então a gente fez alguns exercícios, é bom que vocês refaçam, lembrando que todos também têm a resolução deles, certo? Então a letra D, uma curiosidade da letra D, a gente pode reescrever, essa expressão, pela diferença de dois quadrados, o que, que eu tenho A, que isso aqui, eu tenho A, o A está sendo elevado ao quadrado, menos quem? Nossa, mas como que eu vou levar o 3? Mas eu posso reescrever esse 3 como se fosse o quê? Raiz quadrada de 3. Isso elevado ao quadrado. Certo? Agora eu tenho o quê? Voltando, para essa expressão, se a gente, fazer essa resolução nessa diferença de dois quadrados, isso vai ficar o quê? A ao quadrado menos, corta o expoente externo, o 2 com o índice da raiz, vai ficar a ao quadrado menos 3. Então eu volto, né, para a expressão original, certo? Então o que, que acontece? Aqui eu tenho a diferença de dois quadrados. Então a diferença de dois quadrados, a forma fatorada dela é o que? É o produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Então o produto de quem, Produto de A mais raiz quadrada de 3 vezes quem? A menos raiz quadrada de 3. Aí a outra, outra opção, que eu mostrei para vocês de maneira mais automática, eu tenho um A ao quadrado, menos 3, eu posso igualar a zero, igualando a zero, eu, ao quadrado, eu tenho que passo 3 para lá da igualdade, negativo ele vai para lá positivo, certo? E quando eu tenho algo ao quadrado igual a 3, eu posso tirar a raiz disso daí, O inverso da potenciação é a radiciação. Então é igual o que? A raiz quadrada de 3. Só que uma coisa muito importante, quando a gente faz isso, então ele me dá uma raiz o que? Mais ou menos 3. Então eu vou ter o que? A mais raiz de 3 e vou ter também o que? A menos raiz quadrada de 3. Então a gente chegou também na mesma resolução. Então são N tipos, N maneiras de se fazer, A gente vai encontrando ao decorrer aí do que a gente for trabalhando, Dependendo do exercício, cada um adquire um conhecimento um pouco diferente do que o outro, mas a base é a mesma. Tranquilo? Então, vamos lá, eu tenho um exercício aqui, que é para trabalhar o que? A diferença de dois quadrados. Então, vocês têm que conseguir perceber o que? Qual tipo de expressão eu consigo enquadrar nisso daí. Então, eu ensinei vocês várias formas. Então, você pode tirar a raiz do primeiro termo e a raiz do segundo termo, certo? Ou eu posso reimaginar o que, Reescrever de forma que a elevado a 8, a minha a diferença de dois quadrados não seria a ao quadrado menos b ao quadrado? Então eu tenho que reescrever o que? De forma que ele fique desta fórmula aqui, desse tipo de termo, nessa expressão genérica aí. Então vai ser o que? A elevado à quarta, Isso elevado ao quadrado, certo? Menos quem? 1 elevado ao quadrado. Certo? Então aqui, observando, a gente chegou, nesta situação aqui de que, a diferença de dois quadrados. Então a forma fatorada, da diferença de dois quadrados é o que? O produto, da soma pela diferença de dois termos. Tranquilo? Então vamos lá. Então eu tenho o que? Que vai ser a elevado à quarta, mais 1 vezes quem? A elevado à quarta menos 1. E a gente também pode melhorar um pouquinho mais essa expressão, certo? Tem o que? A elevado à quarta mais 1. Eu posso reescrever esse A elevado à quarta de forma
o que, né? Eu também posso ter uma diferença de dois quadrados nessa daqui. Então eu posso reescrever ele de forma que eu tenha a ao quadrado, né? Mais 1 e a ao quadrado, né? Menos 1. Tranquilo? Agora a gente tem o que, né? Opa, é o produto da soma pela diferença de dois quadrados. Então, o que a gente pode fazer mais aí para resolver, para terminar essa, né, essa expressão aí? Então vamos lá, né? Então eu pulei aqui sem querer. Deixa eu voltar novamente aqui, certo? Então vamos voltar. Então a gente reescreveu ela, né? De forma que a elevado à quarta mais 1 vezes a ao quadrado mais 1 vezes a ao quadrado menos 1. Certo? Então a gente chegou nessa situação de a ao quadrado aí. Deixa eu melhorar aqui. Certo? Então a gente chegou a ao quadrado. Então esse a quadrado também tem uma diferença de dois quadrados, né? Que é a mesma coisa que a ao quadrado elevado ao quadrado, né? Menos 1 aí elevado ao quadrado. Certo? Então fazendo isso eu tenho, né, um produto da soma pela diferença. E também o que a gente pode melhorar mais ainda, né? Eu perguntei para vocês, a gente pode reescrever o que, né? De mais uma forma, a gente pode fazer o que, né? Que eu tenha, aqui também eu tenha, né, uma diferença de dois quadrados. Então, reescrevendo tudo isso daí, né, pessoal, é muito cauteloso, né? Fazer essa fatoração, né? Fatoração é muito importante que a gente aprenda. Então eu tenho a ao quadrado, né, mais 1. E eu posso reescrever esse a ao quadrado de forma que eu tenha, né, também uma diferença de dois quadrados, né? Então que é a mesma coisa que eu disser que eu tenha aqui o que? A, né, isso elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado. Também tenho diferença de dois quadrados. Se eu tenho a diferença de dois quadrados, eu tenho o que? O produto, né, da soma a mais 1, né, pela o que? Pela diferença, né, de a mais menos 1. Tranquilo? Então, a forma fatorada, né, dessa expressão, então a gente fatorou ela, né? Então, maneira fatorada, certo? Então, é basicamente isso daí. Tranquilo? Então, aqui, né, a nossa resolução. Então, passo a passo, né, todos os exercícios possuem resolução para vocês. Agora a gente vai entrar, pessoal, né, no caso de fatoração por trinômio do quadrado perfeito. Então a gente viu um pouco isso aí, né, um pouco atrás, o que é esse trinômio do quadrado perfeito. O que seria o trinômio do quadrado perfeito, né? Onde a gente tem o que? O quadrado da soma e a gente tem o que? O quadrado da diferença de dois termos. Então um exemplo, né, tipicamente. Então, quando ele é um quadrado trinômio perfeito, né? Quando que ele é um trinômio do quadrado perfeito? Então eu tenho a expressão 9a ao quadrado menos 6abc mais b ao quadrado vezes c ao quadrado. Certo? Então o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? É tirar a raiz do primeiro termo. Certo? Quem que é raiz, né? Raiz de 9 ao quadrado. Raiz quadrada de 9 vai dar 3, raiz quadrada de a ao quadrado, corto o expoente com índice, tiro o a, né, da minha raiz. Então vai dar 3 igual a 3a. Então, e a segunda etapa vai fazer o quê? Tirar a raiz do meu último termo aqui, né? Por que trinômio, né? Porque a gente tem três, né, monômios aí. Beleza? Tenho três termos aí na minha expressão algébrica, né, um polinômio. Tranquilo? Então, tirando a raiz quadrada de b ao quadrado vezes c ao quadrado, né, corto o expoente com o meu índice, corto o expoente com o meu índice. Então, eu vou tirar da minha raiz quem, né? B e C. Certo? Então, a gente tem que observar quem, né? O termo central, né? Para ele ser um trinômio do quadrado perfeito, ele precisa fazer o quê? Né? O resultado aqui, 3A, certo? Do meu primeiro termo, né? Vezes BC, né? Segundo termo, né? Ele tem que ser duas vezes, né, o produto desses dois termos aqui. Certo? Então, fazendo isso daí, a gente tem o que, né? Eu tenho 6, né,
eu vou ter o quê, né? Então, vou ter 6, né? 2 vezes 3, 6A, né? Menos 6A, né? 6A, o que? 6A, né? Vezes quem? ABC, né? Então, A, B, 6A, B, C. Então, realmente ele dá este valor aqui, certo? Que é o que? Está multiplicando, né? Eu tenho o meu termo central, preciso observar o meu termo central. E aí vai ser o que? 2 vezes o primeiro, né? Raiz do primeiro, né? Vezes o segundo. Então, aqui o meu termo é menos, então ele vai o que? Menos 2 vezes quem? O primeiro, o que é a raiz do primeiro? 2 vezes 3A, né? Vezes aí a raiz do segundo, que é BC. Isso fazendo o que? Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, o que? ABC. Então a gente tem o que? O resultado central. Então isso é um trinômio, né, do quadrado perfeito. E o que? A forma fatorada dela, né? Seria o que? Né? Eu tenho o que? Uma diferença de dois quadrados. Então eu tenho o que? Que a raiz do primeiro termo, né, com a raiz do segundo termo, né, eu tenho que verificar se o termo central é realmente essa multiplicação de duas, menos 2. Se fosse mais, seria 2 positivo, certo, pessoal? Então tem que ser menos 2 vezes a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo. Precisa dar exatamente, né, o valor central aqui. Se ele der, então quer dizer que o quê? Que o meu 3A, né, se ele é menos, então observando é menos, então a gente vai ser que menos BC, certo? E isso elevado ao quadrado, certo? Então a gente, né, descobriu que a gente tem esse termo, né, essa expressão, que essa expressão de forma fatorada, né, a gente tem que é uma diferença aí de dois quadrados. Certo? Então aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem. Eu vou fazer o primeiro e o restante aí vocês façam, certo? E qualquer dúvida que tiver é só entrar em contato comigo, certinho? Certo? Então o primeiro exercício, pessoal, tem 14m mais 28. Então a gente vai utilizar aí os casos de fatoração aí, certo? Então 14m mais 28, né? Quem que é o meu fator comum? Que tipo de fatoração eu consigo utilizar, né, nessa expressão aí? Então, o que a gente pode fazer é o que? Eu tenho termos semelhantes, né? Eu tenho M só aqui, mas M aqui eu não tenho. Mas eu posso achar quem? Né? O decompositor comum, né? O fator de decomposição comum aí desses dois termos. Né? Então, a gente tem que procurar fazer a divisão, né? A maior divisão possível, né? Uma divisão exata. Então, aqui, né, vamos supor, eu vou dividir por 2? Não, né? Por quê? Daria para dividir por 2? Daria. Só que a gente já pode dividir o quê? A gente tem que dividir pelo maior valor de decomposição, né, que a gente puder. Então a gente pode dividir por 14. Né? E aqui o 18 também, dividir aí por 14. Que isso vai ter o quê? Então eu tenho um fator de decomposição comum. Então eu tenho meu 14, eu coloco em evidência, certo? O 14 em evidência, aí eu faço mais o que aí, né? Então 14 eu deixo em evidência, faço o que? 14 dividido por 14 vai dar 1 que? Então vai dar somente M mais quem? 28 dividido por 14 vai dar 2. Então aí já está a forma fatorada, né, dessa expressão aí. Certo, pessoal? Então tentem fazer esse exercício. Qualquer dúvida que estiverem, é só entrar em contato comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo aí.